A tabela periódica atual ela é composta por 118 elementos químicos, mas lógico, nem sempre se teve toda essa quantidade de elementos e nem sempre os elementos foram organizados dessa forma. Então deixa eu trazer para você um pouco da história, das diferentes formas de organização que surgiram ao longo da história. A primeira forma de organização que surgiu foi com esse carinha aqui, ó, o Dobereiner. Ele foi o autor das chamadas tríades de Dobereiner. Tríades lembra 3. Ele organizava os elementos de características semelhantes em grupos de 3, seguindo uma ordem crescente de massa atômica. E o mais interessante é que a massa do elemento químico no meio, como você pode ver, era calculada a partir da média dos outros dois. A segunda forma de organização surgiu com esse outro carinha aqui, ó, o Champ-Courtois. Ele foi o autor do chamado parafuso telúrico. Ele organizava os elementos também em ordem crescente de massa atômica, seguindo uma espiral, como você pode ver aqui. E o mais interessante é que ele tentava fazer nessa espiral com que os elementos que tinham características semelhantes ficassem um abaixo do outro. Já a terceira forma de organização surgiu com esse cara aqui, ó, o Newlands. Pois é, ele se inspirou na música para organizar os elementos. Ele foi o autor da chamada Lei das Oitavas. Pois bem, uma alusão às notas musicais, ele organizava os elementos seguindo uma ordem crescente de massa atômica, em que a cada grupo de 7 elementos, a característica do oitavo se assemelhava ao primeiro. Uma alusão, como eu disse, às notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E o grande nome na história da tabela periódica foi desse carinha aqui, ó, o Mendeleev. Pois é, gente, ele foi o autor da primeira tabela propriamente periódica. A palavra periódica me remete a uma repetição. Porque, de fato, ele organizou os 63 elementos químicos conhecidos na época, seguindo uma ordem crescente de massa atômica, onde, de fato, as características dos elementos se repetiam periodicamente. Ele escreveu no livro que essa forma de organização foi sonhada por ele. Em um dia no laboratório, cansado, dormiu e sonhou com essa forma de organização. E ao acordar, pegou um papel, pegou os cartões no qual ele tinha as informações dos elementos químicos e de fato montou a primeira tabela periódica. E o mais interessante nessa forma de organização é que em sua tabela ele deixou espaços vazios, lacunas, que posteriormente seriam preenchidos por elementos químicos que seriam descobertos. Mas a tabela periódica que você conhece hoje foi elaborada por esse carinha aqui. Uma descoberta do número de prótons, o Moseley, ele organizou os elementos não mais seguindo uma ordem crescente de massa atômica, e sim uma ordem crescente de número atômico. E dessa forma, todas as características se repetiam perfeitamente de forma periódica.